cristianismo não consiste em nossa busca disciplinada de Deus, mas na busca incansável de Deus por nós. Durante todo o mês de março, na comunidade Apóstolo Pedro, ouviremos sobre o amor ilimitado de Deus. É um dos legados de Cristo e o ponto principal do Evangelho. Nosso Deus é um Deus amoroso. Dia 18. Amor além da terra. Boa noite. Nós então estamos trabalhando sobre essa temática, Amor Sem Fronteiras. E as duas saudações iniciais, as duas mensagens na sua introdução, começaram com a mesma frase dos dois pastores, tanto do Juliano quanto do William. Como é difícil falar desse amor. Como é difícil falar desse amor tão grande. E que desafio para nós, de fato, tentarmos aqui, e quem já veio nas 2 semanas sabe o quanto as mensagens foram fortes. É uma dificuldade falar desse amor. E na dificuldade nada melhor do que a gente poder perceber como as crianças lidam com alguns temas que nós adultos temos dificuldade. Para isso, eu achei um vídeo ainda do Jô Soares, que eu queria que você assistisse agora. De vez em quando, eu mostro aqui algumas pérolas que os nossos alunos produzem nas salas de aula. Hoje, eu recebi um e-mail da Simone Sanches Prado, que mostra uma pesquisa feita por professores de educação com crianças de 4 a 8 anos, sobre o tema O que é o amor. Vale a pena ver. Tem um que diz: amor é quando alguém te magoa e, muito magoado, você não grita, porque sabe que isso fere os sentimentos dela. Quando minha avó pegou reumatismo, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos pés. Desde então, é meu avô quem pinta para ela, mesmo ele tendo artrite. Amor é quando uma menina coloca perfume e o garoto põe loção de barba do pai e eles saem juntos e se cheiram. Quando alguém te ama, a forma de falar seu nome é diferente. Bonitinho. Amor é quando você oferece suas batatinhas fritas sem esperar que a pessoa te ofereça as batatinhas dela. Amor é quando você fala pra alguém uma coisa ruim sobre você e sente medo que essa pessoa não ame mais você por causa disso. Aí você descobre que ela continua te amando e até te ama mais ainda. Durante minha apresentação de piano, vi meu pai na plateia me acenando e sorrindo. E era a única pessoa de quem eu não sentia medo. Bonitinho, né? Amor é você falar pro menino: que camisa linda você tá usando. E daí ele passa a usar a camisa todo dia. Quando você tem amor por alguém, seus olhos sobem e descem e pequenas estrelas saem de você. Esse é um romântico. Esse menino... Você sabe o que é amor quando seu cachorro lambe a sua cara depois de ter deixado ele sozinho o dia inteiro? E por último, essa de caráter religioso. Jesus podia ter dito palavras mágicas para os pregos caírem do crucifixo, mas ele não disse. Isso é amor. Bonitinho? Bom. Já nos ajuda a tratar o tema de uma forma mais leve, quem sabe mais profunda, de tantas lições sobre esse amor. Mas tem uma especial, que também tem a ver com a mensagem dessa noite, que chamou a minha atenção, que foi a frase de um menino quando ele diz assim: durante minha apresentação de piano, vi meu pai na plateia, me acenando e sorrindo. E era a única pessoa de quem eu não sentia medo. Você lembra dessa experiência? Você já teve essa experiência? Está nervoso com uma apresentação da escola, com teatro, com uma dança, qual que você vai fazer? E no meio daquele nervosismo, o coração palpitando, de repente,
Você fica procurando no meio daquele monte de gente, alguém que você conheça, e de repente, olha, está lá seu pai, sua mãe, sua avó sorrindo para você. Dá um alívio. As crianças fazem isso, não é? Quando tem apresentação, quase sempre elas dão uma esculhambada no esquema, porque elas começam lá na frente. Mas essa palavra é profunda quando nos diz que diante de uma plateia diferente, diante de uma plateia assustadora, diante de uma apresentação que trazia nervosismo, a criança encontra segurança ao encontrar o pai. Porque saber que seu pai estava olhando por ela, saber que aquele pai a amava, fazia toda a diferença. Eu não tive muitas experiências com meu pai, mas isso me remeteu a uma experiência que eu tive. Foi no tempo que eu jogava num time lá da minha cidade, quando eu era criança, chamado Cruzeiro de Canguçu. E a gente ia enfrentar o poderoso Brasil de Pelotas na época. E foi um jogo no interior da cidade, e eu lembro que o meu pai disse, eu vou ir assistir o jogo. E a gente naquela concentração antes do jogo começar, faz aquela lá, quem já jogou futebol aí sabe, todo mundo se abraça, junta o pé para orar, porque tem uma mania no futebol que se juntar o pé, a oração dá certo. Se encosta um pé no outro, se tem alguém com o pé meio aberto, eles começam a dizer, encosta o pé aí, senão vai dar errado a oração. Coisa de moleque no futebol. Aquela oração, aquela tensão, aquele nervosismo, a gente entra em campo, e quando eu olho para o lado, está meu pai pendurado na grade, assim. Eu corri, fui lá, oi pai. Ele, oi meu filho. Vamos lá, hein, vamos ganhar e tal. Eu joguei aquele jogo inteiro. Claro, eu estava prestando atenção no jogo. Mas no fundo eu sabia, meu pai está ali. Meu pai está ali. Meu pai está ali. Acabou o jogo, eu corri de novo na grade. E daí ele disse assim, bom jogo, parabéns. Entramos para o vestiário. Joguei inúmeras vezes que meu pai não estava presente, até contra gente mais poderosa, como o Grêmio e Inter na minha época de escolinha. Ainda bem que eu virei pastor, porque quem já me viu jogar sabe que eu poderia estar lá. Só estou aqui porque Deus me chamou. Não pode mentir, né? Perdão, Senhor, perdão, brincadeira. Mas eu lembro de diversas sensações, então, que me fazem entender essa imagem, essa figura. E que eu desafio você a gravar essa figura para pensar na mensagem dessa noite a partir da tua vida. Quando eu vi que meu pai estava lá, era o único lugar que eu não tinha medo. Eu estava capacitado a enfrentar os desafios, porque eu sabia que meu pai que me amava estava olhando para mim. Eu quero convidar você para abrir um texto da Bíblia, onde nós vemos como foi isso na vida de Jesus, como Jesus experimentou esse amor. E daqui o nosso tema então, amor além da terra, amor sem fronteiras. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do 9 até o 13. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 9 a 13. Nos conta a experiência de Jesus com esse amor além da terra. Esse amor que lhe trouxe segurança. Esse amor que fez ele perceber mais uma vez que ele era um filho amado. Marcos, capítulo 1, versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali Jesus esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Esse texto nos conta de uma experiência que Jesus teve no seu batismo, antes de começar o seu ministério, antes que de fato ele começasse a realizar os milagres, a anunciar a mensagem, a passar por toda a dificuldade que ele enfrentou. Antes de tudo isso, Jesus, ele tem um momento do seu batismo como ponto de partida para toda a sua missão. E nesse ponto de partida da sua missão, todos os evangelhos relatam que no momento em que Jesus foi batizado, o céu se abriu e uma voz além da terra
anunciou para ele: tu és o meu filho amado, de ti eu me agrado. Essa era aquela palavra que Jesus precisava para lhe dar força para enfrentar os desafios que viriam pela frente. O próprio Evangelho de Marcos já nos mostra isso, que diz: logo após sair dali, o Espírito o impeliu para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Se nós olhamos no Evangelho de Lucas, vai dizer que após ele ser batizado e ouvir do Pai que ele era um filho amado, que ele foi levado para o diabo para ser tentado. E em Lucas acrescenta 2 informações. A primeira, Lucas vai dizer, ele foi tentado por 40 dias e 40 noites. 40 dias de tentação. E Lucas acrescenta que nessa tentação, ele tinha fome, ele tinha sede, mas ele tinha uma certeza: eu sou amado pelo Pai. Nas suas maiores limitações, nas suas maiores fraquezas, no limite da sua humanidade, ele tinha uma força além da terra, que era a certeza do Pai que o amava. E essa definição é uma definição que nos ajuda a perceber o que é esse amor além da terra. É nos fazer perceber que na nossa vida nós de fato precisamos nos sentir assim. E eu não sei se você já percebeu o quanto nós nos tornamos seguros, o quanto pessoas amadas são seguras. Sigmund Freud, o famoso psicanalista, ele vai definir da seguinte maneira isso que acontece. Freud diz assim: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Ele analisava as emoções, a forma que as pessoas desenvolviam a sua vida, a forma que as pessoas desenvolviam a sua maneira de encarar a vida, de ter atitude na vida, de ter força para viver. E chama a sua atenção que existe uma força tremenda naqueles que sabem que são amados. Quem sabe que é amado tem uma segurança diferente. Quem sabe que é amado lida melhor com a rejeição, com as dificuldades, com a provação, com as suas fraquezas, com a sua humanidade. Impressionante a força que nós encontramos em alguém quando essa pessoa sabe de fato: eu sou amado. Jesus nos mostra isso. É olharmos para os nossos relacionamentos e para a vida, nós também devemos perceber o quanto é importante nós termos a certeza de que somos amados. Mas pensando em amor, é importante a gente lembrar de uma coisa: as expectativas que nós temos em relação aos amores terrenos nunca vão trazer uma segurança suficiente para a nossa vida. Porque esperar de um ser humano um amor que nos preencha, que nos complete, que nos deixe seguros, é esperar o impossível. Seres humanos, pais, mães, amigos, família, marido, esposa, eles podem ser pessoas que de fato nos trazem uma segurança para enfrentar a vida. Mas eles têm suas limitações, eles têm suas dificuldades, eles vão pisar na bola, eles não vão conseguir ser completos nisso. Para isso a gente tem que entender que esse amor que nós desejamos, ele é um amor que vai além da terra. A banda Jota Quest, em uma das suas músicas, quando eles tentam definir o tema sobre o amor que eles desejam, sobre o amor que se deseja, o Jota Quest diz assim: eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro para fora, amor que eu desconheço. Eu quero um amor maior que eu. Essa música traduz um pouco da angústia que existe dentro de cada ser humano. Quando queremos ficar só, a solidão ela nos incomoda. Quando queremos estar juntos, percebemos que é difícil, que não é possível, que algo não se completa ali. Queremos amar direito, mas daí vem a pergunta: que amor que nós queremos? Como é esse amor? Um amor que nos completa, um amor de corpo inteiro? Daí ele vai dizer, na verdade é um amor de dentro para fora, mas na verdade é um amor que eu desconheço. Ele deseja um amor que ele não conhece. Ele deseja um amor que ele não experimenta. E ele deseja um amor que ele não é capaz de oferecer.
E é por isso que ele diz, eu quero um amor maior que eu. Se você for sincero, e se nós formos sinceros com a nossa necessidade de sermos amados, nós vamos chegar à conclusão, esse amor que eu preciso, ele é maior do que pode ser oferecido. Esse amor para dar segurança, para me tornar mais forte, ele é um amor maior que eu. Maior do que eu sou capaz de oferecer e maior do que eu posso receber. Tanto é que as nossas maiores frustrações e feridas são retratos de amores, quem sabe, não correspondidos, ou de amores que nós não conseguimos desenvolver de uma maneira correta, porque nós queremos trazer o amor para uma dimensão terrena, sendo que existe dentro de nós um amor que só o céu pode preencher, um amor além da terra. E nisso, Billy Graham, que faleceu há pouco tempo, e que tem sido citado algumas vezes por nós desde então, ele tem uma conclusão sobre esse amor que todos nós necessitamos, na qual ele diz o seguinte: é bem possível que no fundo do seu coração exista uma carência desconhecida, que você não sabe descrever. Talvez tenha passado toda a sua vida buscando preencher um vazio que existe em seu coração. Talvez externamente você esteja levando uma vida de muito sucesso, mas isso não tenha lhe trazido paz nem verdadeira felicidade. Talvez sua vida seja uma interminável cadeia de mágoas e sonhos desfeitos, ou talvez você seja apenas um curioso. Quando Billy Graham fala dessa carência desconhecida que todos nós temos, ele mostra onde ela se apresenta. Às vezes ela se esconde, esse vazio se esconde, mesmo quando nós temos uma vida de muito sucesso, que nós olhamos para tudo que nós temos e percebemos que conquistamos, que alcançamos, que as nossas mãos chegaram lá. Mas mesmo quem chega lá uma hora percebe, isso não completa a minha vida. Eu sigo com uma carência, eu sigo com vazio, eu sigo com algo que eu preciso. Ele diz que talvez algumas pessoas, ao buscar preencher esse vazio, vivem um acumulado de mágoas, de sonhos desfeitos, e olham para a vida a partir daquilo que as pessoas fizeram, das mágoas que tiveram, do que a família me fez sofrer, do que os filhos fizeram sofrer, do que meu pai não me deu, do que a minha mãe não me preencheu. E as pessoas vão vivendo e preenchendo mágoas e sonhos desfeitos, e vão percebendo essa carência ser mais real e mais palpável na sua vida sem ainda preenchê-la. Ou talvez sejamos apenas um curioso, alguém que está procurando algo na vida e nem sabe o que, mas que segue à procura de algo que ainda não o preencheu. Pessoas que querem um amor maior, mas que não encontram. Jesus, o mesmo que experimentou esse amor além da terra, quando o céu se abriu e lhe disse, você é meu filho amado, foi responsável para fazer com que esse amor que nós carecemos se tornasse real para mim e para você. Tem uma frase atribuída a diversos autores, depende de onde você lê na internet, ela traz um autor diferente, mas a maioria diz que é de Blaise Pascal, que é quando ele diz, no coração do homem existe um vazio que somente Deus é capaz de preencher. Essa carência afetiva, esse desejo por um amor maior, isso que nós sentimos, é algo que de fato só Deus preenche. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 vai dizer que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Existe algo dentro de nós que foi colocado e que é uma necessidade, que mesmo que a gente não entenda o porquê, é uma necessidade por algo maior. É essa necessidade que nós temos por Deus. E Jesus, que foi o Filho amado de Deus, em cada relacionamento, em cada encontro, em cada momento da sua vida, nos mostrou que é possível sim encontrar um amor que nos dê segurança. Que é possível sim encontrar um amor que nos preencha. Que é possível sim encontrar um amor que transforma a nossa vida de tal maneira que nós não precisamos mais ser escravos de uma história, de erros, ou quem sabe de lembranças, ou quem sabe de um futuro desconhecido, que nós podemos de fato ser escravos e nos agarrar em somente uma coisa, na segurança de que tem um Pai que nos ama, e que enquanto nós vamos vivendo a vida, a gente pode ir vivendo ela com essa lembrança, Ele está olhando para mim,
Eu posso ter força, eu posso encarar, eu posso ganhar, eu posso perder, porque o Pai está olhando para mim. Eu poderia comentar diversos encontros de Jesus a noite inteira onde isso se torna real, mas eu vou me ater a 2 exemplos. Primeiro, quando Jesus, lá em João 4, encontra uma mulher samaritana. Naquele lugar, a Bíblia nos diz que Jesus chega até perto de um lugar onde se buscava água, e perto daquele poço, Jesus senta cansado, com sede. Os discípulos vão até a cidade para buscar comida e ele fica ali, e nisso chega uma mulher carregando um pote de barro, provavelmente na cabeça, para buscar água, em um horário nada convencional, do horário que as pessoas buscavam água. E o que chama a atenção daquela mulher é que Jesus, sendo do povo judeu, começa a conversar com ela, que era uma samaritana, de um povo que naquele período não conversava com os judeus, eram inimigos. E Jesus começa a conversar com ela e fala da sua sede. E ela oferece água para Jesus, ele pede água para ela. E começa uma conversa sobre sede e água, sede e água, sede e água. E Jesus daqui a pouco está conversando com a mulher e dizendo que ele mesmo era alguém enviado de Deus com a capacidade de saciar uma sede, mas não uma sede de um copo d'água e uma sede física, mas uma sede que acompanhava a vida inteira daquela mulher, que era aquela sede desse vazio por um amor maior que ela não encontrava em ninguém e em nenhum lugar, que era aquela sede para no meio da sua vida, do que ela acertou e do que ela errou, do que ela conquistou e do que ela perdeu, que ela percebia que essa mesma sede seguia na vida dela. E nesse encontro Jesus diz que ele é a água que veio saciar a sede para sempre. E oferece um amor maior que ela. É interessante esse diálogo, que quando eles começam a conversar e a conversa desenvolve na sede, Jesus diz para ela: vai lá buscar o teu marido. Ela diz assim: eu não tenho marido. E Jesus diz: pois é, esse que você está já é o 5º. Poderia parecer uma palavra ofensiva, e a gente lendo assim ela é estranha. Mas na verdade Jesus estava dizendo para aquela mulher: você já buscou o amor para te preencher em muitos lugares, mas o amor que te preenche você não vai encontrar no relacionamento. Não é em quem você vai buscar, é em quem te buscou, em quem te alcançou, em quem te preenche. É o próprio Deus que é capaz de preencher esse amor nessa tua história tão frustrada. A Bíblia não detalha muito mais coisas que apareceram depois dessa história de Jesus e da mulher samaritana. Mas um primeiro impulso dessa mulher já nos mostra que o negócio foi longe. Que diz que assim que a conversa acabou, ela foi para a cidade e falou para todo mundo: eu acho que o Messias chegou por aí. Aquele que nós tanto esperávamos. Aquele prometido de Deus que seria a solução para os nossos problemas, que seria a plenitude do que Deus é capaz de fazer, ele está aí. Porque alguém que conhecia aquela mulher falou para ela das suas maiores sedes. E alguém que nas suas palavras mostrou para ela: para de correr atrás nos lugares errados. Para de viver com sede por um amor e começa a experimentar do amor que eu te dou. Uma segunda história que chama a minha atenção é quando Jesus encontra, ou é encontrado por um homem chamado Zaqueu. Essa história é bem conhecida, de um homem chamado Zaqueu que vai ao encontro de Jesus curioso para saber quem era esse homem que andava por aquelas cidades pregando, falando, fazendo milagres. E a Bíblia diz que Zaqueu era baixinho, sobe em uma árvore e de repente Jesus encontra ele no meio daquela multidão e diz: Zaqueu, hoje eu vou lá para a tua casa, eu vou jantar na tua casa. E a Bíblia diz que Jesus então se hospeda na casa de Zaqueu, um homem mal visto pela sociedade da época, porque é um homem sedento por dinheiro, sedento por poder, ao ponto de que era um coletor de impostos. Ele roubava do seu próprio povo, para assim fazer a sua fortuna. Ele extorquia daqueles que faziam parte do povo dele, para assim ter o poder que o dinheiro era capaz de comprar. Só que esse poder que o dinheiro comprou mostrou um Zaqueu desesperado, porque ele ainda queria um amor maior que ele, porque ainda aquilo não o preenchia. Mas quando ele viu Jesus, quando ele começou a perceber em cada palavra de Jesus o que significava esse amor que Jesus estava oferecendo,
ele percebeu que o amor que ele tanto precisava não era da terra. Era um amor além da terra. Era o amor de Deus. E Jesus, naquela conversa, enxerga uma transformação incrível ao ponto de dizer: hoje houve salvação nessa casa. E Zaqueu, naquele exato momento, já teve a sua vida transformada, devolvendo 4 vezes mais do que ele tinha extorquido de alguém. Ou seja, aquele que era o seu grande amor, que era a busca pelo dinheiro, se torna tão insignificante perto do amor de Deus, que ele devolve 4 vezes mais. Pergunta para Zaqueu: você perdeu alguma coisa, Zaqueu? Ele vai dizer: não, porque agora eu ganhei tudo. O amor que Jesus oferece, quando nos encontra, transforma o nosso jeito de se relacionar com as pessoas e da nossa busca desenfreada por aquilo que uma pessoa pode oferecer, como no caso da mulher samaritana, mas também transforma o nosso jeito de buscar as coisas. Como quando Zaqueu encontra verdadeiramente a Jesus e percebe que era muito pequeno o amor que ele tinha pelas coisas, diante do amor que era oferecido pela pessoa de Jesus a ele. Brennan Manning, o escritor do livro Evangelho e Maltrapilho, quando ele vai falar sobre o jeito que Jesus lidava com as pessoas, ele diz o seguinte: a gentileza de Jesus para com os pecadores fluía de sua capacidade de ler seus corações. Por trás das poses mais emburradas e dos mais desconcertantes mecanismos de defesa das pessoas, por trás dos seus ares de arrogância, por trás do seu silêncio, do seu desdém e dos seus litígios, Jesus via criancinhas que não haviam sido amadas o bastante. É incrível o jeito que Jesus lidava com as pessoas. Ele encontrava pessoas mal-humoradas. Ele encontrava gente emburrada. Ele encontrava gente antipática. Ele encontrava gente resistente. Ele encontrava gente arrogante. Ele encontrava gente que não reagia. Ele encontrava gente que se escondia atrás do silêncio. Ele encontrava gente que cometia muitos erros. E a cada um desses encontros, Jesus não via o erro, não via o silêncio, não via a cara feia. Jesus via aquilo que só o amor além da terra é capaz de ver. Eu estou diante de alguém que não foi amado o suficiente. Eu estou diante de alguém que vive assim porque não entendeu o que é ser amado. Eu estou diante de alguém que eu amo. Sabe, queridos, é mais do que comprovado. As maiores inseguranças das pessoas têm tudo a ver com a forma que elas tiveram a experiência de serem amadas nas suas infâncias. É impressionante como isso se torna objeto de estudo e como na prática a gente vai percebendo. O inseguro é alguém que nunca teve segurança na sua infância. O que se sente culpado demais quando é adulto é aquela criança que a vida inteira só ouviu reclamação, xingamento, rigidez. Aquele que se tornou uma pessoa dura. Às vezes é aquela pessoa que a vida inteira teve um pai rígido. Hoje eu ainda li uma história do Marcos Piangers. Quando ele fala do lançamento do seu livro e tal, eu já li o livro dele, mas achei uma reportagem sobre isso, ele contando de que certa vez ele encontrou um jovem, e esse jovem disse que a vida inteira, quando ele ia fazer alguma coisa, o seu pai ia lá e o massacrava. Viu? Você nunca vai conseguir mesmo. É alguém que cresceu com essa marca na sua vida, que se tornou um adulto que pensava ser incapaz por tudo que ouviu a vida inteira. E esse homem, ao se tornar pai, ele resolveu fazer diferente na vida do seu filho. Nos fracassos dos seus filhos, ele diz: eu vou me tornar o pai que meu pai não foi. Em vez de dizer, você não consegue, ele diz, levanta meu filho, numa queda de bicicleta. Levanta meu filho, você consegue. Papai está aqui. Sabe essas experiências que nós temos, que vão moldando quem nós somos? Quando Jesus olha para mim e para você, Ele olha muito além do que você já fez, muito além dos nossos acertos, muito além dos nossos erros, muito além, quem sabe, do nosso silêncio, que é acompanhado por uma culpa, por algo que nos bloqueia, por algo que nos trava na vida. Muito além
dos mecanismos de defesa que nós temos, de jogar a culpa para o outro, de arremessar adiante, dizer que eu não tenho nada a ver com isso, que é porque fizeram assim comigo, que é porque eu nunca fiz isso, porque nunca me deram isso, nunca me deram aquilo, porque todo mundo é assim. Atrás de todos esses nossos mecanismos, Jesus enxerga o teu coração. E quando Ele olha para você, Ele diz assim: estou diante de alguém que não foi amado o bastante, porque o único amor suficiente para transformar essa vida é o amor que vem dos céus, é o amor de Jesus, é o amor além da terra. Esse amor que se tornou escancarado para mim e para a tua vida, quando Jesus morreu na cruz, e a Bíblia nos diz que o amor do Pai se tornou tão grande, e foi um amor vivido, experimentado de tal maneira, que Deus nos deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. Nessa experiência de ser amado tem uma frase, eu não achei o autor, eu li ela muito tempo atrás, mas eu lembrei dela para usar nessa pregação. E pesquisei no Google e também não achei o autor. Mas a frase estava lá de algumas maneiras. Pode colocar a frase aí, Flávio? Que é uma frase que nos diz assim: o amor que você tanto procura se encontra na cruz que você tanto rejeita. Esse amor que a gente tanto deseja e que se transforma de tantas maneiras na nossa vida, na nossa personalidade, nos nossos sonhos, na nossa busca, nas nossas alegrias e frustrações, é tão difícil de ser encontrado porque a gente procura em tudo que é lugar e rejeita no único lugar que é capaz de encontrá-lo, que é na cruz de Cristo, quando Jesus abre os braços e ali acolhe a mim e a você. Olhando para todas essas histórias, a minha pergunta para você nessa noite é: você se sente seguro por ser amado? Você consegue perceber como Deus te enxerga nessa noite? Ele quer te amar. Hoje eu pedi a autorização do Luiz, né, Luiz? O Luiz está aqui na frente. E o Luiz e a Larissa, os irmãos aí, que muitos de vocês conhecem, quem não conhece vai conhecer o Luiz daqui a pouco no vídeo, no final do culto vocês vão ver quem é. Mas eles têm nos surpreendido muito com a forma que eles também experimentaram esse amor aqui na nossa comunidade. E ano passado, a gente, para encerrar o ano da juventude, a gente trabalhou uma temporada chamada Temporada do Oscar, onde cada semana a gente falava de um gênero de filme, comédia à luz da Bíblia, humor à luz da Bíblia, terror à luz da Bíblia, eu não lembro, comédia e humor não, comédia e humor é a mesma coisa, comédia à luz da Bíblia, terror à luz da Bíblia, ação, aventura, foi trabalhando diversos temas e olhando a partir da Bíblia como eles funcionavam, e no último a gente resolveu então fazer uma noite de gala, a noite do Oscar da GEAP. Todo mundo veio de terninho, gravata, vestido longo, bem arrumado, compramos estatuetas do prêmio e abrimos uma votação também para os premiados do ano. E entre os premiados do ano estava na disputa pelo prêmio Nerd Power, que era aquele que é o intelectual, que sabe das coisas, que gosta desse tipo de assunto. Nós tínhamos o Luiz concorrendo. O Luiz, ele chegou há mais ou menos 1 ano e meio, quem sabe 2 anos aqui na comunidade, a Larissa um pouco mais. E a Larissa disse: eu quero trazer meu irmão aqui para a juventude, ele é cadeirante, tem como receber ele? A gente disse: tem. E daí eu confesso que, olhando para essa perspectiva de que esperar que os jovens oferecessem um amor que ia preencher o Luiz, se fosse por isso eu dizia: não traz ele, deixa ele em casa. Porque não dá para controlar como alguém vai receber outra pessoa, ainda mais quando é com jovens. Por mais que a gente se esforce, não é tão fácil. E a Larissa sempre dizia: ele é bem fechado, ele não tem muitos amigos, ele não conversa com muitas pessoas. E de repente um dia o Luiz chegou aqui, né, Luiz? E foi o último dia que ele não veio, o dia anterior àquele, porque de lá para cá, sempre que tem porta aberta, tem o Luiz aí. Aí quando então fomos para a votação da premiação, o Luiz foi o vencedor do prêmio. E todo vencedor tem que fazer um discurso no Oscar, né? Eu já vou antecipar, porque o Luiz faz uma zoeira comigo, então para vocês não rirem depois, eu vou antecipar. Eu concorri a 2 prêmios e ganhei os 2, que era o prêmio zoeira e o prêmio modinha. Eu não sei por que esse prêmio, acho que é coisa... Vou imitar o Daniel. Eu não sei por que vocês estão rindo. Mas então o Luiz, na hora que foi receber o seu prêmio,
ele deu um discurso, que na verdade foi um testemunho, aonde, em outras palavras, ele disse que ele conheceu um amor maior que ele. Eu quero convidar você a assistir comigo esse testemunho. É estudiosa, inteligente e que também participa de atividades intelectuais e com essas atitudes também nos presenteia com ricos conhecimentos durante as nossas atividades, durante as nossas pregações aqui na GEA. Os indicados são... Categoria Nerd Power. Os indicados a Nerd do ano são Luiz, Flávio, Martin, Natália e Filipinho. Atenção agora. O ganhador é Luiz. Mas eu vou falando assim, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês, a todos que estão aqui, presentes aqui, sem exceção, porque vocês foram pessoas maravilhosas comigo. Pra você ter uma ideia, antes eu era antissocial e eu era bastante solitário, daí quando eu cheguei aqui, vocês me trataram tão diferente, vocês me deram amor e isso foi muito bom para mim. Vocês todos fizeram uma diferença enorme na minha vida. Se comparado com o que eu era antes, hoje eu estou muito melhor. Quero agradecer a todos vocês, sim, a todos que estão aqui, até o pastor Modinho. Eu não acabei. Já vem meia hora. Mas eu não vou esquecer do nosso querido Pai Deus, porque foi Ele que me guiou até aqui, até vocês. Tenho muito a agradecer a Ele também. Agradecer a vocês e a Ele. Foi Ele que me trouxe aqui até vocês. Só tenho que agradecer. Obrigado. A nossa vida muda quando nós entendemos qual é o amor que nós precisamos. Assim foi na história de Zaqueu, assim foi na história da mulher samaritana, assim foi na história do Luiz. Convite para que nessa noite é que você entenda que tem um amor maior. E nesse amor eu te convido a nessa noite entregar teus medos, tuas inseguranças. Quem sabe pensar nesse amor que você tem buscado, no significado que você tem buscado, quem sabe até num amor próprio, ou num amor por tantas coisas, e essa carência aí dentro segue a mesma. Hoje à noite eu quero te dizer, aquele amor da cruz que você tanto rejeita, é o amor que você precisa. Eu convido para você ainda sentado, escutar uma música que aqui vai ser cantada, que fala desse amor que nós encontramos nos braços do Pai. Não há lugar melhor, com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer.
descanso os braços do meu Pai. Nos braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era